Gestão de projeto, pela minha experiência, pela visão que eu desenvolvi ao longo desses anos de experiência, então é fazer controle. É você ter uma lista de todos os requisitos, necessidades de um projeto, tá, e daí isso vai depender do que está sendo feito. Então, no caso de maquinário, de projetos de fábrica, vai ter requisitos e necessidades diferentes do que um desenvolvimento de um produto. Então, no caso de um produto, é muito importante ter toda a linha de tempo, né, as tarefas que vão ser necessárias, cronograma envolvendo, né, os custos e os prazos para todas as atividades, né, os recursos necessários, os departamentos e áreas que vão ter que ser envolvidas. Também é importante ilustrar, né, as interfaces entre as equipes. Então, a gestão do projeto ela vai auxiliar muito na comunicação para todos que estão envolvidos saberem em que momento que devem atuar e fazer as entregas, né? Então eu vejo que a gestão de projetos ela vai influenciar muito na forma como o projeto corre, né? Então ela vai auxiliar também na questão de fazer um follow-up, né? Porque a partir do momento que o projeto começa, é importante estar sempre controlando para que não chegue no final e você esteja com o prazo estourado e não tenha mais tempo de recuperar, né? Então, o follow-up em cima daquele planejamento que foi feito é muito importante. Eu vejo também que a influência desse, né, vamos dizer assim, dessa boa gestão de projeto, ela vai determinar que o projeto saia realmente com todos os requisitos que são necessários para o cliente, ou seja, para quem está solicitando, né? Então, eu até faço uma metáfora aí que, para mim, vamos dizer assim, a gestão, ou ter um cronograma correto, é como ter uma partitura para uma orquestra, um coral. Então, todos vão estar tendo como uma referência para seguir, por mais que todos saibam, né, fazer suas funções, é importante que esteja bem alinhado, né, que a hora que todos saibam a hora que tem que começar e terminar cada etapa. Então, até porque aí vão ter projetos mais complexos e outros que são menos complexos, né? Então, alguns requerem muita comunicação entre o comercial, entre a parte de engenharia e produção, né, como é o caso de alguns projetos que eu tenho trabalhado atualmente. Aí, nesse contexto, também eu acho que é fundamental assim que seja comunicado enfim, seja que todos estejam alinhados, né, com tudo que foi colocado nesse planejamento do projeto. A maior parte dos problemas, se você vai procurar a causa raiz dos problemas, geralmente você cai em falta de comunicação ou falha de comunicação. Então, muitas vezes falta repassar alguns impactos que, né, determinados problemas ou situações podem estar colocando, né, nesse projeto, ou às vezes falta verificar corretamente os requisitos que o cliente precisa, ou mesmo seguir o projeto com todos os requisitos que foram colocados no início, né, às vezes acaba faltando é, voltar no início, né? No nosso caso lá a gente tem a solicitação de desenvolvimento, onde ficam registradas as informações que foram combinadas. Então a gente precisa desenvolver isso com esses conceitos. E às vezes o que acaba acontecendo no meio desse projeto é de fugir, né, daquele inicial. E também acho que uma boa comunicação auxilia muito, principalmente em empresas grandes, né? Trabalhando assim, com a empresa que eu trabalho já tem um porte razoavelmente grande. Então ali eu vejo que é muito difícil manter todos com a mesma informação. São muitas pessoas e as atividades são ramificadas e são distribuídas, né? Então, acho que a maior parte dos erros que ocorrem nem sempre são erros técnicos, ou se são técnicos, poderiam ser evitados se fossem conversadas ou apresentadas de maneira bem clara, né? E muitas vezes em reuniões, um erro que eu acho bem frequente é das pessoas não darem atenção para detalhes, assim, querem às vezes aprovar rapidamente e não discutem o que precisa ser discutido.
né? Às vezes até o know-how está ali dentro daquele grupo, poderia ter sido resolvido ali, mas são tantas reuniões, são tantos assuntos que acaba se colocando um pouco de, vamos dizer assim, de ser raso naquele briefing ou naquela discussão, e aí deixa de ter uma robustez naquele planejamento, né? Então, e um outro erro que eu acho fatal também é de falta de envolvimento de áreas que são essenciais para aquele escopo, né? Muitas vezes, se tivesse envolvido, né, tais áreas, não teria tido aquele problema. Eu vejo isso acontecendo muitas vezes. Só que também uma empresa grande é difícil de envolver todos, né? São muitos departamentos e também precisa ter velocidade, nem sempre se consegue disponibilidade de todos, né? Ou mesmo você pode pegar férias de um que tem aquela expertise, né? Mas acho bem fundamental estar se comunicando e conhecendo as pessoas, o que as outras pessoas fazem, quais que são os know-hows dessas pessoas e departamentos, para poder envolver as áreas nos momentos corretos, né, para que se tenha um alinhamento já desde o início, para fazer o melhor produto, né, e que se tenha todos os conceitos levantados na hora correta.